Boa tarde, em primeiro lugar. Destas jornadas legislativas realizadas na região autónoma da Madeira pelos deputados do PCP na Assembleia da República, resultam claras duas conclusões centrais. Por um lado, a difícil situação económica e social que se vive na Madeira é consequência direta de décadas de políticas de direita. E por outro lado, a resolução dos graves problemas que atingem a região autónoma exige a ruptura com essas opções e a concretização de uma política alternativa que corresponda aos anseios dos trabalhadores e do povo e ao desenvolvimento da região. Renegociar a dívida pública, libertando recursos para uma outra política económica e social. Pôr fim ao pacto de agressão ao povo e à região. Concretizar integralmente o processo de reconstrução das zonas atingidas pela catástrofe do 20 de fevereiro de 2010. Aproveitar as potencialidades produtivas e as riquezas naturais da região. Concretizar políticas de promoção da coesão socioeconómica e territorial. Valorizar os serviços públicos e as funções e responsabilidades do Estado são algumas das opções políticas mais urgentes para responder à grave situação em que se encontra a região. Sendo certo que a resolução dos problemas e condicionamentos identificados não dispensa a mudança de políticas a nível nacional, a verdade é que nenhum dos problemas da região autónoma da Madeira pode ser resolvido em desrespeito pela autonomia regional consagrada na Constituição e no Estatuto Político-Administrativo. Relativamente à dívida pública regional e ao programa de agressão ao povo e à região, queríamos destacar que do serviço da dívida da região resultam encargos que pesam sobre o povo e penalizam o desenvolvimento regional. O que está em causa são os juros e as comissões relativas a um empréstimo agiota concedido pelo Governo da República, que está a impor inaceitáveis sacrifícios aos trabalhadores e às populações, com condições que destroem a frágil capacidade produtiva regional e, em particular, destruindo as micro e pequenas empresas, que são a base essencial do emprego na região autónoma da Madeira. Renegociar a dívida é indispensável para garantir a criação de condições para o crescimento. Renegociar a dívida é garantir, afinal, o seu pagamento, que não será possível sem a criação de mais riqueza. Torna-se, por isso, absolutamente imperioso apontar a exigência da renegociação da dívida, seja pelas condições em que a região autónoma da Madeira se encontra, seja pelas consequências que a aplicação dos juros e do serviço da dívida acarretam para a região e as suas populações. Neste quadro, constitui também um imperativo político tomar a iniciativa de desencadear o processo com vista à imediata cessação de vigência do programa de agressão ao povo e à região, falsamente designado de ajustamento económico e financeiro da região autónoma da Madeira, não só porque a região está ainda mais desigual, mais injusta, mais dependente, mas porque o ideário autonómico o requer. Um novo modelo de desenvolvimento regional, uma nova política económica que permita a criação de riqueza e de postos de trabalho a partir das potencialidades produtivas e das riquezas naturais da região. A possibilidade de atingir um patamar de desenvolvimento sustentável passam por uma outra visão da autonomia, onde se enquadra a definição de uma outra política financeira e dotação de meios que assegurem o desenvolvimento da região de acordo com as reais necessidades das populações e do tecido económico. Sobre o mundo que falta concretizar no âmbito do processo de reconstrução pós-catástrofe de 20 de fevereiro de 2010, importa referir que a execução do disposto da Lei de Meios se encontra muito aquém do que foi estabelecido. No que concerne aos apoios extraordinários à habitação, verificam situações inaceitáveis e claramente prejudiciais para as famílias sinistradas por ocasião da catástrofe ocorrida em fevereiro de 2010. Relativamente ao IRU, apurou-se que não foram concretizadas as tão necessárias transferências desta entidade para a administração regional. Torna-se incompreensível que as verbas especificamente destinadas à concretização de apoios que se esperavam imediatos na área da habitação para as famílias mais carenciadas e vitimadas pela catástrofe de 20 de fevereiro de 2010 sejam exatamente as verbas alvo de atrasos nas transferências por parte do IRU. Quando estão em causa apoios indispensáveis à reposição das condições de habitabilidade, conforto, bem-estar e dignidade das vítimas dos temporais ocorridos em fevereiro de 2010, os atrasos verificados na execução de programas de apoio habitacional geram injustificadas incompreensão da parte dos cidadãos face aos procedimentos que responsabilizam diretamente o Estado português e as demais entidades públicas. O IHM, Investimentos Internacionais da Madeira, promoveu a vistoria de todas as casas afetadas por forma a poder definir a respectiva modalidade de intervenção, vistoria essa que definiu como necessária a intervenção em cerca de 800 habitações. Destas, 400 eram de famílias que careciam de apoio integral através de habitações novas ou de profundas obras de recuperação.
Fazendo o ponto da situação hoje, podemos apenas dizer que foram realojadas definitivamente apenas 320 famílias, que 281 famílias registram problemas habitacionais ainda por solucionar, das quais 67 através do PRID e as restantes 214 pelo PROABITR. 199 situações de recuperação habitacional não têm até ao momento presente qualquer resolução perspectivada e que se encontra ainda por construir o complexo habitacional do Jardim da Serra, em Câmara de Louros. Sobre as matérias relacionadas com o mar, continua a não haver uma estratégia dedicada aos assuntos do mar, a planificação de uma exploração oceanográfica para fins científicos e económicos ou o guardamento e preservação da ordem costeira. Existem problemas de coordenação, articulação e licenciamento da exploração económica do mar, desde algumas das atividades relacionadas com as pescas à relação com as próprias empresas náutico-turísticas. Colocam-se assuntos importantes para o mar e para a região na área do mar, como a insuficiência dos meios de fiscalização da Zona Económica Exclusiva, a gestão integrada das áreas marinhas protegidas, a utilização privativa do domínio público marítimo, a extração de inertes no leito marítimo. Recentemente, com a aprovação de Lei de Bases do Ordenamento Marítimo, foram retiradas competências autonómicas previamente consagradas na Constituição da República Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Aquilo que deveria ser o modelo de gestão partilhada entre as regiões autónomas e a República deu lugar a um quadro de gestão subordinada das primeiras à segunda. Registra-se ainda a importância e necessidade da resolução das questões sobre o subarquipélago das Selvagens no plano diplomático e no quadro da Organização das Nações Unidas, considerando o seu impacto sobre os limites da plataforma continental e da Zona Económica Exclusiva. Sobre os meios afetos à fiscalização e proteção da Zona Económica Exclusiva da Região Autónoma da Madeira, importa referir que os meios afetos à fiscalização da ZEE no arquipélago da Madeira, pela Marinha Portuguesa, diminuíram em especial para além das 100 milhas, quer em termos de meios, quer em termos de horas de fiscalização, verificando-se assim uma omissão dos deveres de fiscalização por parte do Estado português. Os sistemas de vigilância eletrónica não permitem mais que sinalizar potenciais operações de pesca, não sendo suficientes para garantir uma fiscalização eficaz que impeça outras atividades ilegais, como o despejo de resíduos em mar alto, que não são detectáveis remotamente. Estes sistemas não podem, em caso algum, substituir a presença física de meios navais e aéreos que garantam o cumprimento das leis em vigor pelas embarcações em proteção dos recursos marítimos. Uma eficaz fiscalização da Zona Económica Exclusiva requer o reforço dos meios geridos pela Marinha e pela Força Aérea na fiscalização da ZEE no arquipélago da Madeira. Relativamente à necessidade de concretizar políticas de promoção da coesão socioeconómica e territorial, importa destacar 3 aspectos. Um primeiro tem que ver com as necessidades identificadas na área da saúde, das quais se destaca a necessidade de construção do Hospital da Madeira. A construção do novo Hospital da Madeira é uma absoluta necessidade em 2 dimensões essenciais. Por um lado, porque permite uma maior diferenciação dos cuidados prestados e, por outro, porque possibilita a melhoria da qualidade desses mesmos cuidados. É fundamental para as populações da região autónoma da Madeira a construção do novo hospital. Este constitui um projeto de relevante interesse nacional que se insere na Estratégia Nacional de Desenvolvimento e ainda um projeto de melhoria da prestação de serviços públicos e de garantia do acesso da população à saúde. O PCP exige, por isso, o cumprimento da Resolução da Assembleia da República nº 76/2010, de resto, aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, que hoje suportam o Governo da República. No âmbito da educação, destaca-se a necessidade de romper com a política de estrangulamento financeiro da Universidade da Madeira e a importância da valorização das suas atividades de ensino e investigação, não apenas no plano social, mas também no plano económico. Importa ainda considerar medidas que respondam aos problemas verificados, sentidos pelos jovens residentes na região autónoma da Madeira. Os jovens da Madeira vêm condicionada à sua opção de acesso ao ensino superior em todo o território nacional, uma vez que os apoios existentes são manifestamente insuficientes face aos custos da insularidade, comprovando-se que o acesso ao ensino superior é cada vez mais negado a quem não possa suportar os seus custos. Por outro lado, a grave situação em que se encontra a região autónoma da Madeira tem ainda tradução no problema hoje sentido no transporte aéreo. A liberalização do transporte aéreo entre o continente e a região autónoma da Madeira implicou graves prejuízos para os residentes da região. Se é verdade que passou a ser possível obter passagens a custos mais reduzidos quando efetuada a reserva com muita antecedência, a verdade também é que em situações de urgência, em época alta ou em quadros festivas, os custos das passagens tornaram-se insuportáveis. O PCP considera que, em nome do princípio da continuidade territorial,
devem ser definidas medidas que eliminem as dificuldades hoje existentes no acesso ao transporte aéreo, limitando os preços praticados e os custos suportados pelos residentes, assegurando a regularidade e qualidade da oferta do serviço e privilegiando a sua prestação pela companhia de bandeira, a TAP. Sobre as condições em que as forças de serviços de segurança desenvolvem a sua atividade na região autónoma da Madeira, registra-se o trabalho e a ação desenvolvidos pela GNR, pelo CEF e pela PSP, sendo, no entanto, destacar relativamente a esta última instituição, que colocam-se algumas preocupações e quanto a necessidades a resolver. Um dos maiores problemas, para além do encerramento dos postos policiais, prende-se com a precariedade das instalações, em particular nas quadras da Ponta do Sol e do Porto Santo. O Ministério da Administração Interna assumiu compromissos concretos quanto à alteração das precárias condições que afetam diversas instalações da PSP na região. Desde 2005, as autarquias locais facultaram espaços para a construção de raiz de novos edifícios e o orçamento do Estado chegou mesmo a contemplar financiamentos para o efeito, sem que tenha daí resultado a correspondente discussão financeira, que obviamente se exige. Quanto aos serviços de justiça da região autónoma da Madeira, o processo de reorganização do mapa judiciário, implementado pelo Governo Central, PSD-CDS-PP, e que tanta contestação mereceu e continua a merecer por parte de diversos setores da sociedade, desqualificou o Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente para a secção de proximidade, correspondendo a uma enorme diminuição de competências. Esta situação provocou não apenas a deslocalização de serviços e uma sobrecarga de trabalho para as restantes anteriores 3 comarcas da ilha, Funchal, Santa Cruz e Ponta do Sol, como acarretou ainda uma óbvia penalização para as populações dos municípios abrangidos por aquela comarca, a única da costa norte da Ilha da Madeira, que vem assim manifestamente dificultado e onerado o seu direito ao acesso à justiça. Considera-se, pois, que se deverá insistir na reabertura do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, pela importância que este representa para a justiça e para as populações da zona abrangida, proposta que, de resto, o PCP já apresentou na Assembleia da República anteriormente. Ainda no âmbito da Justiça, registra-se a necessidade de concretizar plenamente a resolução das necessidades da Polícia Judiciária em matéria de instalações, de aperfeiçoar mecanismos de cooperação internacional, bem como de resolver problemas que se fazem sentir na investigação criminal em resultado das condições de insularidade, como seja nos prazos da realização das perícias forenses. Estas jornadas que agora encerramos permitiram ao Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República aprofundar o conhecimento da realidade concreta que se vive hoje na região autónoma da Madeira e permitirão apresentar propostas de solução para os problemas identificados, prosseguindo a qualificada intervenção que temos assumido ao longo dos anos. Resta, por fim, deixar um agradecimento à Organização Regional da Madeira e a todos aqueles que contribuíram com o seu esforço para que a organização dos trabalhos pudesse garantir, de facto, o sucesso destas jornadas legislativas, que obviamente registramos com esse agradecimento do esforço realizado pela nossa Organização Regional da Madeira.